Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno, na sequência da organização da Justiça Militar da União. Professor, bora continuar a competência do STM. Sim, na aula passada a gente viu aquela competência originária e, sobretudo, a competência originária, né, vamos dizer assim, mais importante. Não que nessa aula não tenha outras importantíssimas, tá? Porque não sei se vocês repararam, o artigo 6º ele mistura as coisas, né? Tem hora que ele fala de competência originária, tem hora que ele fala de competência recursal. Faltou um pouco mais aqui, ó, daquele didatismo processual que a própria CF 88 tem, quando vai falar, por exemplo, da competência originária do Supremo, competência recursal, competência originária do STJ, competência recursal, tá? Percebam que aqui na lei que organiza a Justiça Militar da União, tá meio que misturado, tá? Mas vamos lá, ó. Compete ao STM julgar. Aí olha aqui, ó. Quando eu falo dessa tela aqui, ó, são questões, né, em sua maioria, recursais, questões processuais. Então aqui, ó, compete ao STM, né, ó, julgar, ok? Os embargos opostos às suas decisões. Ah, professor, eu tive aqui o STM decidindo, mas o acórdão do STM ficou obscuro, contraditório, omisso. Eu li, professor, né, e não entendi. Ou seja, eu preciso ter um esclarecimento, um clareamento daquilo que foi decidido. Quando eu tenho esse tipo de situação, qual é o recurso cabível? Opa, eu posso ter embargos de declaração, tá? Então, quem que vai julgar embargos de declaração com relação aos acórdãos do próprio STM? O STM, é uma questão lógica, é uma competência genérica. Concurso não gosta muito de competência genérica. Gente, é só observar, o acórdão é de quem? Ah, o acórdão é do STM. Se o acórdão é do STM, embargos em cima do acórdão do STM, competência justamente do próprio STM. Olha, misturando aqui, ó, as questões administrativas, ó, os pedidos de correição parcial. Isso aqui, ó, é de natureza administrativa, né? Correição parcial em um determinado processo, em uma determinada parte da Justiça Militar da União, entenderam? Então, pedido de correição parcial. Quem decide também é o STM, ó, aqui é a questão administrativa. Aqui, ó, as apelações e os recursos de decisões de juízes de primeiro grau. Opa, professor, tá bagunçado mesmo. Ó. Isso aqui é competência recursal e aquela recursal em âmbito de segunda instâncias, ou seja, uma recursal que seria comum. Então, a apelação, ó, apelação contra a primeira instância da Justiça Militar da União. E os recursos decididos pelos juízes de primeiro grau. Aqui, ó, é nada mais, nada menos que duplo grau de jurisdição, a competência recursal, né? O STM funcionando como órgão de segunda instância, né, no âmbito da estrutura da Justiça Militar, né? Então aqui uma competência recursal, ó. Estão vendo como é que tá tudo misturado? Então, ó, aqui é a competência recursal do STM. Os incidentes processuais previstos em lei, né? Então uma exceção de competência, uma exceção de suspeição, impedimento. Os agravos regimentais e recursos contra despacho de relator, previsto em lei processual militar ou no regimento interno. Então, agravo regimental contra a decisão monocrática do relator no STM, né? Competência do STM. Os feitos originários do Conselho de Justificação, ó, isso aqui é específico, né, da Justiça Militar, tá? Específico da competência originária do STM. Aí no regimento interno do STM, a gente estuda melhor isso aqui, ó, esses conselhos de justificação, tá? Então, feitos originários do Conselho de Justificação, competência originária do STM. Estão vendo como que tá misturado? Isso aqui, ó, é uma competência originária, tá? Uma competência originária do STM, né? Mas enfim, pode ser que o examinador utilize ela em prova, em domingo de prova, mas não tão provável, tá? Aí vem, ó, aqui clássico de prova, hein? Isso aqui, ó, não cai, isso aqui despenca. Conflitos de competência entre conselhos de justiça, entre juízes federais da Justiça Militar,
ou entre estes e aqueles, bem como os conflitos de atribuição entre autoridades administrativas e judiciárias militares. Imagina o seguinte, né? Ah, eu tenho uma auditoria militar de Juiz de Fora, tá? Em Minas Gerais. Em um conflito de competência com uma auditoria militar, sei lá, né? De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quem que resolve esse conflito de competência? Ora, quem tem hierarquia e imparcialidade para tanto. STM. Ah, foi o juiz com o Conselho de Justiça. STM. Ah, foi o Conselho de Justiça de um lugar com outro Conselho de Justiça de outro lugar, no âmbito da organização da Justiça de Primeira Instância, da Justiça Militar da União. STM, quem que é o tribunal com hierarquia, né, suficiente para resolver tanto esse conflito de competência, que é a autoridade judiciária com a autoridade judiciária, quanto conflito de atribuição, ó. Conflito de atribuição é o seguinte: de um lado tem uma autoridade administrativa, qualquer que seja ela, do outro lado, né, vai ter justamente o quê? Uma autoridade judiciária, e é uma autoridade judiciária militar. Quem resolve conflito de atribuições é o STM. Beleza? Há o pedido de desaforamento. Gente, isso aqui também é importante, mas é uma questão lógica. Se eu não tenho um tribunal intermediário entre a primeira instância da Justiça Militar, tá? E, né, o STM, tem que ser o STM. Ah, então eu vou ter um desaforamento. Mas peraí, professor, desaforamento é no âmbito do tribunal do júri. Tribunal do júri quando a vítima é civil. E quando a vítima não for civil? Opa, professor, eu posso ter tribunal do júri no âmbito da justiça militar. Pode, quando a vítima não é civil. Militar com militar, em crimes dolosos contra a vida, por exemplo. Então você pode ter um pedido de desaforamento de uma localidade, de uma auditoria militar para outra auditoria militar. Isso não acontece no âmbito da justiça comum? Então, por exemplo, se eu estou no estado, estou lá no Paraná, tá? Aí vai ter um pedido de desaforamento da comarca de Cascavel, sei lá, para a comarca de Curitiba. Quem decide não é o TJ do Paraná? Ah, eu estou no Rio de Janeiro, tá? Aí vai ter um pedido de desaforamento, tá? Da comarca de Volta Redonda para a comarca, né, de Cabo Frio, tá? Quem que vai resolver? Não é o TJRJ? Então parem para perceber. Pedido de desaforamento é algo comum, previsto na legislação processual como um todo. E é sempre o tribunal de segunda instância competente respectivo que julga o pedido de desaforamento. Como na Justiça Militar da União não tem um tribunal intermediário, exceto em tempos de guerra, blá, 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 ah, o que você tem que lembrar? É claro que na competência do STM você vai encontrar isso aqui, ó, pedido de desaforamento. Saindo, né, de uma auditoria militar para outra, né, para outra auditoria militar. Tranquilo? Beleza, ó. As questões administrativas e recursos interpostos contra atos administrativos praticados pelo presidente do tribunal. Isso aqui também sempre cai, tá? Isso aqui é padrão também em termos de concurso. Ó, é o seguinte, sempre que presidente de um tribunal tomar uma decisão de natureza administrativa, cabe recurso para algum órgão do respectivo tribunal. Então, assim, ó, tem tribunal que é o tribunal pleno, tem tribunal que é o órgão especial, só que no caso do STM, gente, não tem órgão especial, né? O STM tem 15 julgadores. O STM, o Superior Tribunal Militar, pode ter órgão especial em sua composição? Não, professor. Eu já cansei de assistir a sua aula sobre o artigo 93, inciso 11 da CF 88. Quando que um tribunal pode ter órgão especial em sua composição? Nos tribunais com mais de 25 julgadores, com mais de 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, metade por antiguidade, metade por eleição do Tribunal Pleno. STM, que tem 15 ministros, vai ter órgão especial em sua composição? Claro que não, professor. Exatamente, tá? Então, ó, na prática vai ser o STM, o plenário do STM aqui, ó, que vai julgar, né, essas questões administrativas e os recursos interpostos contra atos administrativos praticados
pelo presidente do tribunal, tá? A linha J, os recursos de penas disciplinares aplicadas pelo presidente do tribunal, pelo ministro corregedor da Justiça Militar e por juiz federal da Justiça Militar. Pera aí, professor, o juiz federal da Justiça Militar puniu o servidor disciplinarmente. Recurso contra a pena disciplinar aplicada pelo juiz federal, o próprio STM, ok? Cuidado também. Ó, não tem como eu não fazer isso aqui, ó. Isso aqui é tela de prova. Diversas competências, né, internas que são comuns em cobranças aí sobre o Poder Judiciário nos concursos Brasil afora. Beleza? Cuidado com essa telinha aqui, ó. Tudo competência de quem? STM. Competência do STM, conflito de competência, conflito de atribuição, pedido de desaforamento, questões administrativas e recursos interpostos contra atos do presidente, recursos contra penas disciplinares aplicadas pelo presidente, pelo corregedor, tá? E por juiz federal da Justiça Militar, lá no âmbito da respectiva auditoria militar. Tranquilo? Então, cuidado aí, ó, cuidado e atenção com essa telinha de prova. E olha aqui, ó, fundamental. Depois não digam que eu não avisei, que tinha que estudar isso aqui, ó. Isso aqui tem a ver com o artigo 97 da CF 88, a cláusula de reserva de plenário. Compete ao STM. E detalhe, se a competência, né, originária, que ó, claramente é uma competência jurisdicional originária do STM. Declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Por que colocou maioria absoluta, professor? Por causa do artigo 97 da CF 88, a cláusula de reserva de plenário. Sempre que o Poder Judiciário, sempre que um tribunal for declarar a inconstitucionalidade, né, de uma determinada norma, qual é a maioria? Maioria absoluta. Maioria absoluta ou da totalidade ou do seu órgão especial. É o que prevê o artigo 97 da Constituição da República. Como o STM não tem órgão especial, obviamente eu estou falando da maioria absoluta do STM como um todo. Tranquilo? Então, ó, uma questão sempre importante aí, ó. Isso aqui, ó, tá na tela de prova anterior, hein? Sabe essa telinha de prova aqui, ó? Estende essa tela de prova até o inciso 3 aqui, ó. Ok? Beleza. Restabelecer sua competência quando invadida por juiz de primeira instância, mediante avocatória. O STM vira para o juiz federal, né, da Justiça Militar de primeira instância. Para parar. Você está julgando uma competência que é minha. Manda isso para cá. Avoca o processo que está em curso lá na primeira instância, né? Isso também é uma competência genérica. Qualquer órgão de segunda instância pode fazer isso na organização judiciária brasileira. Tá? A competência de quem? Do STM. Quem que invadiu? O juiz de primeira instância vinculado ao STM. Quem tem competência para avocar isso para o lugar correto, que é o STM? Ora, o próprio STM, né? Resolver a questão prejudicial surgida no curso de processo submetido a seu julgamento. Competência genérica. O processo está onde? No STM. Surgiu uma questão prejudicial. Tem que julgar ela antes de fazer o julgamento definitivo. Então, julga primeiro essa preliminar, essa questão prejudicial, para depois julgar a questão principal ali, o mérito da questão, por exemplo. Entenderam? Então, a competência genérica, todo tribunal tem isso aí também. Determinar medidas preventivas e assecuratórias previstas na Lei Processual Penal Militar, em processo originário ou durante o julgamento de recurso, em decisão sua, né, ou por intermédio do relator. Também, ó, tá? Um pedido preventivo, uma liminar, ok? Professor, né? Seja no processo de competência originária, seja no documento, no julgamento do recurso. Exatamente, tá? Aqui, ó, decisão liminar. Aí depende de onde é que está o processo. Ora, se está no STM, é o STM que vai julgar a respectiva liminar ali. 7. Decretar prisão preventiva, revogá-la ou restabelecê-la, de ofício ou mediante representação da autoridade competente, nos feitos de sua competência originária. Exatamente, ó. Um oficial das Forças Armadas. Crime militar.
previsto em lei, né? Então, quem que pode decretar a prisão preventiva pelo crime militar né, previsto em lei? Ora, justamente o STM. Lembrando, ó, que essa competência do STM aqui, ó, o examinador pode cobrar junto com o artigo 5º, né? Artigo 5º, inciso 61 da CF 88. Lembrem-se que militar, em regra, pode sofrer 3 tipos de prisão. Primeiro, pode ser uma prisão em flagrante delito, como qualquer outro, né? Como qualquer outra pessoa. Ah, professor, além da prisão em flagrante delito, eu posso ter uma prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, eu posso ter, por exemplo, uma prisão preventiva. Eu posso ter, por exemplo, uma prisão de natureza cautelar antes da condenação, desde que seja dentro da lei, porque eu tenho que respeitar devido processo legal, né? Só lembrar, ó, eu tenho que respeitar, né, o artigo 5º, inciso 54 da CF 88, né? Ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens, de seus direitos, sem o devido processo legal. Então, pode prender antes da condenação? Pode, desde que seja dentro da lei. Então, eu posso ter uma prisão de natureza cautelar? Pode, dentro dos limites da lei. Então, o STM pode determinar essa prisão. Ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, nos casos da competência do STM. Ah, era a competência do juiz de primeira instância, o juiz de primeira instância, mas nos casos do STM. Só que você tem que lembrar que o militar também está sujeito à disciplina militar, à hierarquia e disciplina. Aí pode acontecer uma prisão por uma transgressão disciplinar militar. E lembrando que não cabe habeas corpus dela, tá? Então aqui, ó, sempre respeitando o artigo 5º, inciso 61. E não só o artigo 5º, inciso 61, mas o artigo 5º também, inciso 54 da Constituição, o princípio, né, do devido processo legal, tá? E, obviamente, o 8 também, ó, conceder ou revogar mensagem e liberdade provisória. Pode ter liberdade provisória, pode ter a revogação da liberdade provisória, bem como aplicar medida provisória de segurança nos feitos de sua competência originária. Aqui, gente, ó, vale o link com o artigo 5º, inciso 66. O que eu tenho no artigo 5º, inciso 66? Ó, professor, justamente a liberdade provisória. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. Tranquilo? Então, né, cuidado com esses links processuais que o examinador pode fazer com todos vocês aí, tá? 9. Determinar a restauração de autos extraviados ou destruídos na forma da lei. Tranquilo? Então, ó, determinar a restauração de autos dele, extraviados ou destruídos, ó. Competência genérica. Se o processo está no tribunal A, é o tribunal A. Se o processo está no tribunal B, é o tribunal B. Se está no STM, é o STM. Se está no Supremo, é o Supremo. Se está no STJ, é o STJ. Competência genérica aqui. Remeter à autoridade competente cópia de peça ou documento constante de processo sobre seu julgamento, ó, para procedimento legal cabível, quando verificar a existência de indícios de crime. E, ó, lá na análise do processo no STM, descobriu o seguinte, mas peraí, isso aqui não é só crime militar previsto em lei, não. Opa! Isso aqui também é crime comum de ação penal pública. Manda para o Ministério Público. Para o Ministério Público ajuizar. Oferecer a denúncia no tocante à ação penal pública competente, ao tribunal competente. Entenderam? Porque a Justiça Militar da União é crime militar. E se também for crime comum? Pode a Justiça Militar da União julgar os dois? Não. Ela vai julgar o militar. Mas uma vez que teve crime comum e, por exemplo, um crime de ação penal pública, tem que remeter o processo também para o Ministério Público, para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia junto ao órgão do Poder Judiciário competente para fazer o julgamento pelo crime comum. Então é por isso que tem, né, essa remessa aqui, ó. Isso também é competência genérica. Em qualquer regimento interno, em qualquer tribunal, você vai encontrar isso aí. Beleza? Beleza. Deliberar sobre o plano de correição proposto pelo Corregedor da Justiça Militar e determinar a realização da correição geral ou especial em auditoria. Ó, podem marcar. O que é importante a gente lembrar aqui, ó? Falei do corregedor, lembram que o corregedor é foda, tá? Que ele faz fiscalização, orientação, disciplina e administração.
e que o foco dele é na justiça de primeira instância, tá? Nós já vimos o seguinte, ó. Se é correição parcial, quem que julga a correição parcial? O STM. Competência do STM é parcial. Pô, professor, se ele já julga parcial, ele tem que julgar no sentido administrativo, tá? Porque correição é administrativo, não é jurisdicional. Mas, enfim, ele tem que julgar a especial, a correição geral. E é justamente isso aqui, o restante, ó. Aquela correição parcial poderia muito bem estar aqui, ó. Deliberar sobre o plano de correição proposto pelo corregedor, ou seja, é um calendário de correições, né, ordinárias, normais, né, feitas pelo corregedor e determinar a realização de correição geral, ou seja, em todas as auditorias, né? Ah, professor, mas é uma auditoria só que anda apresentando problemas, é uma correição especial. Quem propõe é o foda, é o corregedor. Fiscalização, orientação, disciplina e administração da primeira instância. Mas quem delibera? Opa, professor, o STM, tá? Lembrando que isso tudo aqui, ó, é competência do STM, tá? Nós estamos na competência do STM. Então, cuidado com o 11 também, 11 importante, né? 12. Elaborar seu regimento interno, com observância das normas de processo e das garantias processuais às partes, dispondo sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, bem como decidir os pedidos de uniformização de jurisprudência. Podem marcar. Isso aqui, ó, é outra competência que sempre está. Então, ó, é óbvio que vai ser o STM. Competência do STM. Por que é óbvio que vai ser o STM, professor? Artigo 96, inciso 1, a linha A da CF 88. Compete privativamente aos tribunais como um todo elaborar seu respectivo regimento interno. E detalhe de prova, tá? Sempre que um tribunal elabora o seu regimento interno, ele está no exercício de uma função atípica legislativa do Poder Judiciário. Lembram lá de funções típicas e funções atípicas? Qual é a função típica do Poder Judiciário? Exercício da jurisdição. Julgar no sentido jurisdicional da palavra. Aplicar a lei ao caso concreto, né? Aplicar a vontade concreta da lei, dizer o direito de forma concreta, né? Nos conflitos que são levados ao seu conhecimento. Então tá lá o Poder Judiciário julgando, exercendo a jurisdição, aplicando o direito ao caso concreto, dizendo o direito de forma concreta. Só lembrar, ó, jurisdição vem de jurisdictio, tá? Do latim jurisdictio. O que significa jurisdictio em latim, professor? Dizer o direito. Mas dizer o direito de forma concreta, aplicando o direito ao caso concreto para resolver aquele conflito que foi submetido a julgamento no Poder Judiciário. Tranquilo? Então, a função jurisdicional é a função típica. Mas espera aí, professor, o Poder Judiciário também possui funções atípicas. Função atípica legislativa normativa. Exemplo, elaborar seu regimento interno. Quando um tribunal elabora o seu regimento interno, é exercício de função atípica legislativa ou atípica normativa por parte do respectivo tribunal. Tá, professor, mas os tribunais também possuem funções atípicas administrativas. Sim, exemplo, concurso. O concurso de vocês. O processo de recrutamento e seleção para vocês serem servidores da Justiça Militar da União. Função atípica administrativa. Outro exemplo de função atípica administrativa por parte do Poder Judiciário, por parte dos tribunais. Eleger os cargos de direção. Quando você tem eleição dos cargos de direção que irão administrar aquela justiça, aquele tribunal, você tem justamente o exercício de uma função atípica administrativa. Então, ó, examinador, seja qual for a banca, tá? Sempre gostou muito dessa questão do artigo 96, inciso 1, a linha A. Por quê? Porque ele tem dois exemplos de funções atípicas do Poder Judiciário. Uma atípica legislativa, a elaboração do regimento interno, e uma atípica administrativa, a eleição dos cargos de direção, tá? E óbvio, ó,
Qualquer tribunal, inclusive o STM, vai organizar suas secretarias e serviços auxiliares, bem como dos juízos que lhe forem subordinados, provendo-lhe os cargos na forma da lei. Professor, de novo, a CF 88. Pois é, artigo 96, inciso 1, a linha B mais a linha C. Tá? Então tá aí, ó, de novo a Constituição. Cada tribunal faz isso com relação às suas respectivas secretarias, os seus serviços auxiliares, provimento, seja o provimento do cargo de juiz, seja o provimento do cargo de servidor, tá? Então, obviamente, né, eu tenho sempre o respectivo tribunal. Ó, outro clássico, propor ao Poder Legislativo, observado o disposto na Constituição Federal, ó, artigo 96, inciso 2 da CF 88, que andou sendo negligenciado, não observado pelo Supremo. Supremo, você errou na hora que você declarou a constitucionalidade da transformação do cargo de técnico judiciário, área administrativa de nível superior, de nível médio para nível superior. Ok? A decisão era inconstitucional. 3 ministros mandaram muito bem, observando inclusive o contexto da atualidade, tá? Protegendo o Poder Judiciário, tá? Mas infelizmente outros ministros, e ó, desde já, como eu sempre me posicionei, eu sou a favor da transformação do cargo de nível médio para nível superior, mas não da forma inconstitucional como foi feita, abriu um flanco para ataque ao Poder Judiciário, tá? Depois não digam que eu não avisei. E os outros 3 ministros também avisaram, mas não. Ah, vamos transformar, vamos, né, levar em conta e priorizar o interesse interno, corporativo aqui do Poder Judiciário, né? Tudo bem, tem inconstitucionalidades grotescas, né? Na transformação do cargo de nível médio para nível superior. Mas vamos fechar os olhos para isso, por quê? Porque é a favor do nosso público interno. É? Então vamos declarar que foi constitucional a transformação do cargo. É? Pau que bate em Chico, bate em Francisco, hein? Na hora que vocês forem obrigados a dar uma decisão contrária ao que vocês decidiram no tocante à transformação do cargo, vai ter gente por aí que faz uso de decisões do Supremo para julgar a população contra o Poder Judiciário, né, usando isso que aconteceu. 3 ministros do Supremo Tribunal Federal mandaram muito bem, tá? 3, que perceberam o que estava acontecendo. Aliás, o que está acontecendo, né? Mas não, priorizaram a questão corporativa. Ó, e você, que é técnico judiciário, área administrativa, que teve aí justamente a transformação do cargo de nível médio. Eu não sou contra a categoria de vocês, não. Pelo contrário, eu sempre fui muito a favor. Vide a quantidade de aulas que eu sempre dei para todos vocês de graça aqui no YouTube. O que o professor é contra é fazer isso de forma inconstitucional. Não respeitar o devido processo constitucional. Afrontar a separação dos poderes. Por quê? Porque isso vira pedra para atirar, tá, no Poder Judiciário, quando os interessados quiserem atirar, tá? E vem pedra por aí, hein? Escuta o que eu tô te falando, que eu já tô sabendo que vem pedra por aí. E justamente com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Sindicato, se organize da mesma maneira que você se organizou para fazer a defesa da aprovação, né, da declaração de constitucionalidade. Pode se preparar. E vem chumbo grosso contra os servidores do Poder Judiciário, tá? E vem chumbo grosso, infelizmente, aí, ó. E por conta de uma decisão errada que o Supremo Tribunal Federal tomou, tá? Depois não digam que eu não avisei. Eu dou aula para o Brasil inteiro há 20 anos. Eu recebo informação de todos os lados, de todos os poderes. Tem servidor meu espalhado no Brasil inteiro, inclusive dentro das casas do Congresso Nacional. Por conta da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou, tem deputada se preparando para atacar o Poder Judiciário no âmbito dos servidores e tendo por base a decisão tomada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Depois não digam que eu não avisei. O Nicolas aqui, ó, achei o caso do MPU ainda pior, professor, porque era iniciativa do PGR. Pois é, Nicolas.
Né? O STF podia ter declarado a inconstitucionalidade e depois mesmo encaminhado a proposta para transformar em nível superior, mas preferiram ferir a Constituição. Nicolas, você, como um perspicaz estudante de direito e conhecedor, muito mais conhecedor da Constituição do que muita gente por aí já, tá? Você está coberto de razão. Era o Supremo declarar a inconstitucionalidade e ele, Supremo, encaminhar o projeto de lei, pacificando tudo. Ó, galera, ao invés da gente fazer por decisão judicial, criando precedente perigoso aí para atacar o poder judiciário, ó, vamos declarar a inconstitucionalidade e tá aqui, ó, Congresso, olha aqui, ó, servidores do judiciário, servidores do Ministério Público. Olha o projeto de lei, ó, encaminhado por quem de competência constitucional? Projeto de lei do Supremo. Manda o projeto de lei. Manda o projeto de lei. O PGR mandaria o projeto de lei. Tava tudo certo. Mas não. Abriram um flanco. E tomara, tá, que as informações que eu ando recebendo de dentro das casas legislativas não sejam verdadeiras. Que o pessoal vai usar essa decisão do Supremo Tribunal Federal para atacar o Poder Judiciário. Tá? Na hora que tiver algo contra a carreira dos servidores do Poder Judiciário via emenda parlamentar lá dentro das casas do Congresso Nacional, depois não digam que eu e 3 ministros não avisaram. Beleza? Vocês deveriam ter feito o processo legislativo correto. Encaminhar projeto de lei depois da declaração de inconstitucionalidade. O Nicolas está coberto de razão, tá? Coberto de razão no comentário dele aqui. Agora o leite já foi derramado. Sindicatos, preparem-se. Vocês precisarão, junto com os magistrados e junto com os professores de direito constitucional, nos quais eu me incluo, defender o Poder Judiciário. E vem chumbo grosso em cima de vocês. E aproveitando o flanco aberto pela declaração de constitucionalidade daquela transformação de cargo. Vai ter um monte de emenda parlamentar em projeto de iniciativa privativa do Poder Judiciário, onde os parlamentares vão argumentar, mas na transformação do cargo lá não podia? Então agora eu posso também. Agora eu também posso fazer emenda parlamentar em questões internas corporis do Poder Judiciário, atacando as carreiras do Poder Judiciário da União. E vem chumbo grosso. Preparem-se. E Judiciário, confio na sua competência constitucional para não deixar isso acontecer. Não é porque você errou uma vez, né, desrespeitando o artigo 2º da Constituição, diga-se de passagem, que você vai errar agora, né? Então, na hora que tiver o ataque, mais do que nunca, tá? Artigo 96, inciso 2 da CF 88 e artigo 2º da CF 88. Beleza? Manda quem pode e obedece quem tem ordenamento jurídico. Mas nem sempre um poder judiciário, decisões do Supremo, você irá acertar, né? Você pode justamente errar. E ó, Supremo, você errou, beleza? Tá? Data vênia, os ministros que não votaram com os 3 ministros erraram. Não perceberam o momento, a quadra histórica que nós estamos vivendo. Depois não digam que eu não avisei. Bem, continuando aqui, ó, tá? Então, ó, propor ao Poder Legislativo, observado o disposto na Constituição Federal, a alteração do número de membros dos tribunais inferiores. Mas peraí, professor, qual tribunal inferior? No momento nenhum, né? Porque a gente está em tempo de paz. Ah, mas o Brasil está em guerra, tempos de guerra, não pode ser criado o tribunal militar? Então, projeto de lei para você ter o número de membros ali de um tribunal intermediário entre as auditorias militares e o STM, tá? Beleza, professor, tá seguindo aqui, ó, a linha A do artigo 96, inciso 2 da Constituição, exatamente, né? Olha aqui, ó, criação e extinção de cargos e a fixação dos vencimentos de seus membros do juiz corregedor auxiliar, dos juízes federais da Justiça Militar, dos juízes federais substitutos da Justiça Militar e dos serviços auxiliares. Olha o erro do Supremo Tribunal Federal aqui, ó. Vamos pegar só, tá? Vamos pegar só a Justiça Militar da União como exemplo. Quem que tem que encaminhar projeto de lei alterando o cargo de nível médio para nível superior na Justiça Militar da União? Professor STM.
seja pela CF 88, seja pela lei que organiza. Ah, professor, mas se não for o STM, pode ser o Supremo com relação ao judiciário inteiro. Gente, a lei que foi declarada constitucional pelo Supremo foi uma proposta do TJDFT, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E detalhe, era só para transformar de nível médio para nível superior nele, TJDFT, o que já era amplamente questionável do ponto de vista de constitucionalidade ou não. Pior, na tramitação lá nas casas do Congresso Nacional, teve emenda parlamentar, onde, através de emenda parlamentar, estendeu-se a transformação do cargo de nível médio para nível superior para o Judiciário da União como um todo. Ok? Emenda parlamentar. Obviamente, chegou na mesa do presidente da República, e o presidente da República, orientado pela Advocacia Geral da União, uma orientação correta, falou: presidente, você tem que vetar essa transformação do cargo, porque o Poder Legislativo não pode pegar um cargo de nível médio e transformá-lo em nível superior dentro do Poder Judiciário, porque isso é assunto interna corporis do Poder Judiciário. Quem tem que encaminhar projeto de lei ampliando a transformação do cargo é o Supremo, e não uma emenda parlamentar. Por quê? Porque na hora que você permite isso através de emenda parlamentar, mesmo sem aumento de despesa, você está permitindo que o Poder Legislativo interfira em questões administrativas interna corporis do Poder Judiciário, o que claramente afronta o artigo 2º da CF 88, separação e harmonia entre os poderes, ok? Então, quem que tinha que mandar projeto de lei geral, transformando os cargos geral? O Supremo, beleza? Quem mandou? O TJDFT, só para o TJDFT. Quem fez emenda parlamentar? Um grupo de deputados fez emenda parlamentar, ampliando para o judiciário inteiro. O presidente da República, à época, corretamente vetou. Foi veto jurídico, veto por inconstitucionalidade, orientado pela Advocacia Geral da União. Aí o que acontece? O Congresso Nacional derruba o veto. E o mesmo aconteceu no MPU. E detalhe, tá? Presidentes diferentes. O presidente que vetou por inconstitucionalidade lá no Poder Judiciário da União era Jair Messias Bolsonaro, orientado pela AGU de então. O presidente que vetou a transformação pelo mesmo motivo no âmbito do Ministério Público da União era Luiz Inácio Lula da Silva, orientado pela AGU, Advocacia Geral da União, pelo mesmo motivo constitucional correto. Ambos vetaram de forma correta. Por quê? Porque era uma interferência do Poder Legislativo dentro do Poder Judiciário. Uma clara interferência. Tá? Mas não. Vem o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade por parte do Procurador-Geral da República, tá? E o Supremo me dá qual decisão? Não, que pode. Ah, pode? Então beleza. Então um grupo de deputados agora pode fazer uma emenda parlamentar e interferir em assuntos interna corporis do Poder Judiciário, em questões referentes à carreira do Poder Judiciário. Porque se pode para transformar o cargo de nível médio em nível superior, pode para outras coisas também. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Como é que vocês vão declarar a inconstitucionalidade agora? Quando for, vai ter que declarar, né? Porque vocês não vão deixar o Poder Judiciário desprotegido, né? À mercê de um grupo de deputados que estão com senha de vingança contra o Poder Judiciário. Então, sugiro vocês, demais ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive excelentes ministros da Tavênia, prestarem atenção em 3 votos experientes do Supremo, tá? Que foram contrários à transformação. Tem gente aí no Supremo antenada com o que está acontecendo, tá? E para que abrir esse flanco? Para que deixar esse flanco aberto perante o Poder Judiciário para ataque ao Poder Judiciário em razão justamente de interesses internos?
Era só ter declarado a inconstitucionalidade e mandado o projeto de lei. O projeto de lei ia ser aprovado. Por quê? Porque o Congresso já tinha concordado com isso. Mas não. Preferiram fazer o quê? Nicolas e demais. Abriu o flanco. Abriu o flanco para ataques ao Poder Judiciário. Olha quem que é presidente da comissão. Aliás, quem era, né? Acho que não é mais. Mas olha lá, ó. Os presidentes de Comissão de Constituição e Justiça. Olha o que o pessoal lá dentro da Câmara dos Deputados anda falando. As abobrinhas constitucionais. Esse terraplanismo constitucional que está tomando conta do legislativo brasileiro. Olha lá. Aí, na hora que precisar defender o Poder Judiciário de verdade, aplicando a Constituição ao caso concreto, o que os caras vão jogar na cara do Poder Judiciário? Eles vão virar na cara do Poder Judiciário. Mas na hora de ser servidor, né? Na hora de transformar de acordo com os interesses do servidor, é constitucional. Mas na hora de aprovar essa minha proposição aqui, que foi aprovada nas casas do Poder Legislativo, não é constitucional. E vocês terão que declarar a inconstitucionalidade. Ok? Terão que assumir o erro, né? Tudo bem, declarou a constitucionalidade, agora já era. Mas o flanco está aberto. E eu tenho informação de gente que está lá dentro da Câmara dos Deputados falando, professor, estão maquinando exatamente o que o senhor comentou nas suas aulas. O primeiro projeto de lei que bater lá dentro da Casa Legislativa, tratando de questões internas, de carreiras dos membros do Poder Judiciário e dos servidores do Poder Judiciário, vai ter um grupo, que vocês sabem muito bem qual é, vai ter um grupo de deputados e senadores agindo contra o judiciário brasileiro. Tá? Falando, tendo como base a decisão do Supremo Tribunal. Mas o pessoal não presta atenção no que está acontecendo, acha que está tudo tranquilo, né? Beleza. Tá? Depois não digam que eu não avisei. Tá ok? E tomara que isso não se concretize. Eu estou torcendo para ter estabilidade institucional, não uma guerra entre legislativo e judiciário. Tá? Mas para isso você precisa aplicar a Constituição ao caso concreto. Então, assim, ó, nos casos em que o Poder Judiciário tem que dar o exemplo constitucionalmente correto, dê o exemplo constitucionalmente correto. Declara a inconstitucionalidade e manda projeto de lei. Mandasse o projeto de lei. Ah, se era para transformar só dentro do Poder Judiciário da União, da Justiça Militar da União, o STM mandasse. Se era só na Justiça do Trabalho, o TST mandasse o projeto de lei. Se era na Justiça Federal, o STJ. Ah, se era no Judiciário da União inteiro, era só o Supremo Tribunal Federal ter mandado o projeto de lei. Para que fazer a transformação via uma declaração de constitucionalidade de algo que era claramente inconstitucional? Proposto, inclusive, a ação pelo PGR, Procurador-Geral da República. Igual o Nicolas observou, pior ainda foi no caso do Ministério Público da União, né? Porque a ação partiu do próprio PGR, tá? Mas enfim, né? Fazer o quê? O pessoal acha que a gente está vivendo normalidade institucional e que eles podem ficar abusando, né, do texto constitucional dessa maneira. Depois tem aí, ó, uma alteração da carreira do Judiciário da União, dos servidores, uma reforma administrativa, tá? Depois vem aí uma reforma administrativa detonando as carreiras do Judiciário da União com base em emenda parlamentar. Aí vocês vão falar, eita, para que a gente foi abrir esse flanco? Pois é, espero que o Judiciário saiba proteger, né, o próprio Poder Judiciário e seus servidores aí, tá? Porque vai ter que declarar a inconstitucionalidade apesar da errada decisão proferida anteriormente. A linha C, a criação ou a extinção de auditorias da Justiça Militar. Podem marcar, ó. Isso aqui, ó, é como se fossem varas. Espera aí, professor. Isso aqui é o artigo 96, inciso 2, a linha D da CF 88. Exatamente. Quando é criação de novos órgãos judiciários de primeira instância, e na denominação genérica, né, da CF 88, varas, mas varas no sentido de órgão judiciário de primeira instância, no sentido de juízo, entenderam? De primeira instância. Ah, professor, como é que é o nome da vara, entre aspas, do juízo na primeira instância da Justiça Militar? Auditoria Militar. Então eu vou criar novas auditorias militares. Essas novas auditorias militares
dependem de lei. Aí é projeto de lei, né, junto ao Poder Legislativo, ao Congresso Nacional. Quem vai encaminhar esse projeto de lei aqui, ó, esse PL, né, pedindo justamente a criação de novas auditorias militares, é o STM. E o mesmo aqui, ó, alteração da organização e divisão judiciária militar. Vai ter que alterar a Lei 8.457. Quem que pode pedir uma alteração da lei que organiza a Justiça Militar da União? Ora, justamente o STM. Tranquilo? Então tá aí, ó, inciso 15. Eleger seu presidente e vice-presidente e dar-lhes posse. Dar posse a seus membros, deferindo-lhes o compromisso legal. Quem que elege presidente e vice-presidente? Opa, professor, de novo, ó. Artigo 96, inciso 1, a linha A da CF 88. E dar-lhes posse. E dar posse também a seus membros, definindo o compromisso legal. Também, ó, STM. Ó, tela de prova. Tá? Só competência de concurso público aqui. Tranquilo? Então percebam, né, esse detalhezinho aí de prova importante nos concursos como um todo. Bem, gente, ó, 16. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, ao juiz corregedor auxiliar, aos juízes federais da Justiça Militar, aos juízes federais substitutos da Justiça Militar e aos servidores que forem imediatamente vinculados ao STM. Gente, STM também. Professor, de novo a CF 88, né? De novo, ó. Artigo 96, inciso 1, a linha F, tá? Da CF 88. Quem que concede férias, licença aos seus e outros afastamentos aos seus membros e servidores? Para o respectivo tribunal, beleza? Né? Ah, professor, mas eu tô lotado numa auditoria militar. Se você é servidor numa auditoria militar, se você é servidor numa auditoria militar, você tem que lembrar o seguinte, ó, servidores que forem imediatamente vinculados ao STM é quem é no STM. Ah, professor, quem que vai me dar posse então? O juiz. O juiz federal da Justiça Militar, o juiz auditor. Tá? Percebam que a posse aqui, ó, a licença, aliás, não só a posse, né? Mas a licença, férias e outros afastamentos aqui, ó. Os servidores que estarão lotados diretamente no STM é o presidente do STM. O que inclui posse aqui, tá? Tá lá no regimento interno. Ah, professor, mas e quando é na auditoria militar? Aí é o juiz auditor. O juiz federal titular daquela auditoria militar, é ele que vai te dar posse, é ele que vai conceder licença, férias, afastamento. Por isso que tem esse imediatamente vinculado aqui, ó, aos servidores que forem imediatamente vinculados. Tranquilo? Tranquilo. 17. Aplicar sanções disciplinares aos magistrados. Opa, professor, STM, né? Até porque tem a corregedoria que vai propor a sanção disciplinar. Deliberar para efeito de aposentadoria sobre processo de verificação de invalidez de magistrado. Tá? Nomear juiz federal substituto da Justiça Militar e promovê-lo pelos critérios de antiguidade e merecimento. Podem marcar, ó. Outra questão de prova. Aqui, gente, ó, é o artigo 93, inciso 2 da CF 88. Tá? Promoção, ora por merecimento, ora por antiguidade. Ah, professor, a linha A do artigo 93, inciso 2 da Constituição, aquele que na promoção por merecimento figurar por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas em lista de merecimento, tem que ser promovido. Tá? Ah, professor, eu vou me candidatar, sou juiz federal substituto, vou me titularizar como juiz federal, tá? Juiz federal da Justiça Militar, juiz auditor, né, da Justiça Militar, ou melhor, eu vou sair de juiz auditor da Justiça Militar da União e ocupar aquela única vaguinha que tem de ministro no STM. Tá? Promoção, ora por antiguidade, ora por merecimento. Lembrando que o STM pode recusar pelo voto fundamentado de 2/3 quando for promoção por antiguidade. Entenderam? Então, as regras de promoção que a gente estuda lá na CF 88, artigo 93, inciso 2, mais artigo 93, inciso 3, tá? Isso aqui é importante também, ó. É o STM, obviamente, que faz as promoções no âmbito da Justiça Militar. Determinar a instauração de sindicância, inquérito e processo administrativo quando envolva magistrados ou servidores da Justiça Militar. Aí, gente, ó, é o PAD. Primeiro vem a sindicância, se for o caso, né? E depois o processo administrativo disciplinar, né? Inquérito disciplinar no âmbito dos magistrados, né? Demitir servidores integrantes dos serviços auxiliares. Podem marcar, ó. STM
fazendo a demissão, questão natural. Aprovar instruções para a realização de concurso, para ingresso na carreira da magistratura e para o provimento dos cargos de serviços auxiliares. Olha aqui, ó, o concurso de vocês. Homologar o resultado do concurso público e o processo seletivo interno, STM, tá? O concurso de vocês. Remover juiz federal da Justiça Militar e juiz federal substituto a pedido ou por motivo de interesse público. Interesse público, decisão da maioria absoluta do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Professor, uma remoção voluntária, uma remoção a pedido. Professor, uma permuta entre juízes e auditores. Tudo é STM, né? Tudo aí, ó, regulamentação do próprio texto constitucional. Tá? 25. Remover a pedido ou ex ofício servidores dos serviços auxiliares. Tá? Então, ó, remover a pedido ou ex ofício, ó, no interesse da administração, os servidores dos serviços auxiliares. Então, você pode sair de uma auditoria militar e ir para outra, tá? Numa outra localidade, numa outra circunscrição judiciária da Justiça Militar? Pode, vai depender justamente do STM. Ó. Então, aqui tudo, ó, competência do STM, né? Apreciar a reclamação apresentada contra a lista de antiguidade dos magistrados. Então, você tem lá a ordem de antiguidade dos ministros do STM, tá? E tem uma reclamação. Fulano está falando que tinha que estar na frente de ciclano. Quem vai apreciar isso aí é justamente o tribunal como um todo, competência genérica do Poder Judiciário. 27. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária elaborada pela presidência do tribunal dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Professor, outra questão constitucional. Sim, ó. Artigo 99. Poder Judiciário tem autonomia administrativa e financeira. E o importante aqui, ó, é o parágrafo 2º, que tem implícito o parágrafo 1º, né? Porque, ó, quem que vai encaminhar a proposta orçamentária, tá, da Justiça Militar da União para o presidente da República, tá? Opa, professor, quem vai encaminhar isso aqui, ó, é o STM, é o presidente do STM. Encaminha para o presidente da República. Aí o presidente da República junta com todas as propostas orçamentárias que lhe foram encaminhadas, encaminha para o Congresso Nacional o projeto da LOA. Aí vai lá o Congresso Nacional, aprova a LOA naquele ano, mas vigente o quê? Justamente para o exercício financeiro seguinte, o ano seguinte, tá? Então, ó, eu posso ter, por exemplo, um presidente de TRT, levar a questão para o campo constitucional aqui, ó. Eu posso ter um presidente de TRT encaminhando a proposta orçamentária daquele TRT direto para o presidente da República? Não, tem que passar para o TST. E o TST manda a proposta orçamentária da Justiça do Trabalho. Professor, na Justiça Militar da União, as auditorias militares podem encaminhar a proposta orçamentária direto para o presidente da República? Claro que não, né? Tem que passar para o STM. Aí o presidente do STM junta toda a proposta orçamentária da Justiça Militar da União e manda para o presidente da República. O presidente da República junta tudo dentro de um único projeto de lei e é por isso que tem que estar dentro dos limites que foram estipulados conjuntamente na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí o presidente manda. É só assistir a minha aula sobre o artigo 99 da CF 88, tá? Praticar os demais atos que lhes são conferidos por lei, obviamente competência do STM, tá? O tribunal pode delegar competência a seu presidente para concessão de licenças, férias e outros afastamentos a magistrados de primeira instância e servidores que lhes sejam imediatamente vinculados, servidores do STM, estão vendo aqui, tá? Bem como para o provimento de cargos de serviços auxiliares. Então, peraí, professor, é o que acontece na prática. Quem vai ser servidor do STM tem a nomeação e posse dada pelo presidente do STM. Professor, eu fui nomeado pelo presidente do STM, mas eu não vou ter posse lá no tribunal em Brasília. Eu vou ter posse numa auditoria militar. Aí quem vai te dar posse é o juiz auditor. É o juiz responsável por aquela auditoria militar. Por quê? Porque tem essa delegação. Pode ter essa delegação e essa delegação na prática acontece, tá? Percebam que com relação à posse de servidores, tá bem claro aqui, a primeira instância e servidores que lhe sejam imediatamente vinculados. Onde? No STM. Tá vendo? Na auditoria militar, nas circunscrições judiciárias, né, da Justiça Militar da União, aí vai ser justamente a autoridade de primeira instância competente.
Ao Conselho de Administração, após sua instituição, caberá deliberar sobre matéria administrativa, conforme dispuser o regimento interno. É de 2/3 dos membros do tribunal o quórum para o julgamento das hipóteses previstas no inciso 1, a linha H. Opa, professor, vamos voltar lá. Inciso 1, a linha H. O que eu tenho no inciso 1, a linha H aqui, ó? Que eu já esqueci, tá? Ó, pera aí aqui, ó. Inciso 1, aqui, ó. Inciso 2, ó. Ah, aqui, ó. 2/3, tá? Essa decisão aqui, ó. 2/3. Julgar um oficial indigno para o oficialato. Cuidado aqui, hein? Isso aqui é importante, hein? 2/3, né? A indignidade do oficialato. Vamos ver as outras situações aqui, ó, porque isso aqui também é importante, ó. II, ó, também I. Inciso 2, a linha F, tá? Vamos ver aqui, ó. A linha H e I, 2/3 lá, ó. Pera aí, vamos voltar aqui, ó. Pra gente não errar nada aqui, ó. Aqui também, ó, essa representação 2/3, tá? Aí 2, ó, a linha F, tá? Os feitos originários do Conselho de Justificação, 2/3 também, beleza? Ok. Aí depois, ó, é inciso, qual que era o inciso lá, ó? Vamos voltar aqui, ó. É sempre importante a gente colocar. Isso aqui é uma típica questão de prova, tá, gente? Cuidado com isso aqui, ó. Então, inciso 2, a linha F, lá, o Conselho de Justificação. E depois vem, ó, 18 e 24, parte final desse artigo. Peraí, ó. 18 e 24, parte final desse artigo. Ó, 18, né? 2/3. Professor, isso não é matéria administrativa disciplinar? Aí que tá, ó. Invalidez de magistrado? Depende. Se for uma aposentadoria compulsória, aí maioria absoluta. Você tem que lembrar disso aqui, ó. Tá? Cuidado. Ó, comparar, melhor dizendo, não igual, né, ó. Mas acho difícil o examinador fazer isso aqui, tá? Que eu vou comentar com vocês, ó. Cuidado com o artigo 93, inciso 10 da CF 88, tá? Sempre que for uma medida disciplinar do Poder Judiciário, as decisões disciplinares do Poder Judiciário precisam ser tomadas por qual maioria? Maioria absoluta. Então, para pensar. Acho difícil examinar. Talvez no concurso para juiz federal substituto, tá? Você que está se preparando aí para juiz federal substituto, presta atenção nisso aqui, ó. Você tem no texto constitucional só remoção compulsória e disponibilidade, né? Emendaram o artigo 93, inciso 8 da Constituição com a emenda constitucional número 103 de 2019. Ah, professor, então acabou aquela aposentadoria compulsória da magistratura a título de punição, porque o magistrado não tinha cometido nenhum crime, ele não podia ter contra ele sentença penal condenatória transitada em julgado, que geraria a decretação da perda da vitaliciedade e, consequentemente, do cargo. Vocês têm que lembrar que para magistrado perder a vitaliciedade é só decisão judicial transitada em julgado e sentença penal condenatória. Aí perde vitaliciedade, perde o cargo. Ok? Tá, professor, mas imagine o seguinte: um magistrado do Poder Judiciário, qualquer que seja ele não cometeu nenhum crime, mas todo lugar que ele vai é juizite. Tá? Subiu a cabeça o negócio. E aí ele passa a tomar uma série de atitudes, tá? Que não representam crime, mas que mostram que, tipo assim, a todo momento, né, o respectivo tribunal tem que colocar ele em disponibilidade. Aí ele não se dá bem naquela localidade lá por conta dos exageros no campo disciplinar administrativo, ele é removido compulsoriamente para outra localidade. Na outra localidade, juizite de novo, juizite. Pode chegar um ponto que o Poder Judiciário vira e fala assim, ó, erramos. Essa pessoa não tinha condição de ser magistrada. Ela não cometeu nenhum crime, mas nós falhamos no psicotécnico. Essa pessoa não tinha condições de ser magistrada. O que o Poder Judiciário faz? Deixa essa pessoa exercendo a judicatura? Nesses termos? Sempre causando prejuízo ao interesse público? Antigamente, no próprio texto da Constituição, o que poderia acontecer? Uma aposentadoria compulsória. Só que veio a emenda constitucional número 103 de 2019
e retirou a aposentadoria compulsória do texto da Constituição. Mas isso significa que a aposentadoria compulsória, enquanto punição disciplinar, acabou? Não. Ela continua existente na legislação infraconstitucional da magistratura brasileira. Então, peraí, professor, o que você está nos dizendo é que um magistrado pode ser punido disciplinarmente com a aposentadoria compulsória dele, onde a punição residiria nos proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Sim, essa punição, essa aposentadoria compulsória como punição não acabou. Uma coisa é a aposentadoria compulsória por idade, outra coisa é a aposentadoria compulsória como punição. Ela continua existindo na legislação infraconstitucional. Então, qual que é o detalhe que você tem que lembrar? Ok, um magistrado da Justiça Militar da União vai ser aposentado por invalidez, 2/3. Tranquilo? Tem problema nenhum. Ah, professor, não, mas ele vai ser aposentado por, entre aspas, como eu brinco aqui, juizite. Todo lugar que ele vai é juizite. Todo lugar que ele vai, ele demonstra que ele não tem condições de exercer a magistratura. Tá? Aí chega uma hora que o STM fala assim, pô, erramos, galera. Essa pessoa não tinha condição de ser juiz federal da Justiça Militar substituto. Juiz federal titular de uma auditoria militar. É melhor aposentá-la compulsoriamente do que deixando por aí no exercício da judicatura. Tá? Aí o que o STM faz? Aposenta compulsoriamente, por interesse público, contra a vontade do magistrado. Pergunta de concurso. Qual é a maioria dessa aposentadoria compulsória por interesse público numa questão disciplinar? Maioria absoluta. Ok? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa de artigo 93, inciso 10 da CF 88. Ok? Compreenderam? Então a gente tem, né, exatamente essa questão aí importantíssima para o concurso de vocês. Ó, cuidado. Aí, igual importantíssimo quando eu falo, é mais para o concurso, né, de juiz substituto, tá? E 24, parte final desse artigo. O que a gente tem no 24, parte final desse artigo aqui, ó? Bora lá, ó. 24, parte final, ó. A pedido ou por motivo de interesse público, ó. Então, ó, remoção a pedido. Remoção por motivo de interesse público. Espera aí, professor. Mas esse aqui, ó, a parte final é só isso aqui, ó. A parte final é só isso aqui. E aí, professor? Uma remoção por interesse público é 2/3, como diz, né, a Lei 8.457, que é de 92, tá? É 2/3 ou maioria absoluta. O que você tem que aplicar aqui? Você tem que aplicar a CF 88. Gente, não pode ser 2/3. Tem que ser por maioria absoluta. Então, o que você tem que fazer aqui, ó? Você tem que fazer a correção constitucional, tá? Isso aqui, ó, não existe, tá? Isso aqui, ó, ver artigo 93, inciso 8 da CF 88, mais inciso 10, tá? Tem que ser o quê? Maioria absoluta, beleza? Então, você não vai aplicar 2/3 aí, ó, no final do inciso 24. Tá vendo aqui, ó, a parte final do inciso 24, você não pode colocar como sendo 2/3, tá? É inconstitucional. Você tem que comparar aqui, ó, igual eu falei aqui, ó, é só colocar a observação, ó, ver artigo 93, inciso 8 da CF 88. Entenderam? Remoção por interesse público é remoção compulsória. Remoção por interesse público é contra a vontade do magistrado. Qual que é a maioria, segundo a Constituição, para uma remoção compulsória por interesse público? Ora, professor, maioria absoluta. Compreenderam? Então, cuidado, hein? Depois não digam que eu não avisei que isso aqui também era um ponto importante
da matéria de vocês, tá? Cuidado com esse parágrafo terceiro aqui, ó, mas com, né, as observações, os disclaimers constitucional que eu tenho que fazer aqui. As decisões do tribunal, judiciais e administrativas, são tomadas por maioria de votos, com exceção da declaração de inconstitucionalidade, maioria absoluta, né? Com exceção de remoção compulsória, maioria absoluta, recusa da promoção por antiguidade, 2/3, com exceção das previstas constitucionalmente, né? Com a presença de, no mínimo, 8 ministros, dos quais pelo menos 4 militares e 2 civis, salvo quórum especial exigido por lei. O QP, ó, o QP é igual a pelo menos 8 ministros, tá? O quórum de presença. E desses 8 ministros, ó, pelo menos 4 militares, né? E 2 civis ali. Podem marcar, ó. Questão de prova também, né? Tem que colocar aqui, ó. Por causa do parágrafo 3º e por causa do parágrafo 4º, tela de prova para vocês, ó. Não deixem de estudar isso aqui como um todo, beleza? Ó, principalmente essa parte final aqui, hein? Revogada pela Constituição, ó, tá? Maioria absoluta. E aqui, ó, quórum, né, de deliberação em regra, maioria simples. Maioria dos votos. Maioria dos votos é a mesma coisa que maioria simples. E o QP, 8, tá? Mas pelo menos 4 militares e 2 civis, salvo quórum especial exigido por lei, tá? Artigo 7º, o regimento interno disciplinar, o procedimento e julgamento dos feitos obedecido disposto na Constituição Federal, no Código de Processo Penal Militar e nesta lei. Tranquilo? Então tá aí, né? Essa competência importante. Artigo 8º, após a distribuição e até a inclusão em pauta para julgamento, o relator conduz o processo, determinando a realização das diligências que entender necessária. Óbvio, né? Distribuiu, caiu, já tem o relator competente. Então, após a distribuição e até a inclusão em pauta, todas as decisões da gestão processual daquele processo é feita pelo relator. Na fase a que se refere a este artigo, cabe ao relator adotar as medidas previstas no inciso 5, 6, 7 e 8 do artigo 6º dessa lei, que são aquelas decisões de cunho processual aqui, ó, tá? Ó, 5, 6, 7 e 8 pode ser o relator. Então aqui, ó, deixa eu só colocar aqui, ó, 5, 6, 7 e 8 do artigo 6º, ó. Então bora lá, ó, aqui, ó. Só para você relembrar, ó, 5, 6, 7 e 8, ó. Resolver questão prejudicial, pode ser o relator, tá? 6, preventivas, relator, tá? 7, ó, decretar prisão preventiva, o relator, tá? 8, ó, revogar, conceder ou revogar liberdade provisória aí, relator. Tranquilo? Questões de natureza processual que o relator monocraticamente pode tomar. Da decisão proferida por ele, cabe recurso para o órgão colegiado, para o STM como um todo? Claro que sim. Beleza? Próxima aula, competência do presidente. Professor, esse artigo 6º é importantíssimo, fundamental para o concurso de vocês. Beleza? Então, ó, estudem artigo 6º, né, da lei que organiza a Justiça Militar da União, a Lei 8.457 de 92, beleza? Deixa eu terminar aqui, gente. O professor está além do horário dele aqui, ó. O professor está indo para São Paulo. Hoje à noite eu estou em São Paulo. Depois eu vou para Curitiba. De Curitiba eu vou para Florianópolis, tá? E aí vocês vão acompanhando a jornada do professor. E o professor vai transmitir aula em todos esses lugares, beleza? Tá? Então, ó, mais à noite aí eu volto com Justiça Militar da União. Se não for hoje à noite, é amanhã de manhã, beleza? Mas vamos que vamos. Vamos avançar aí, ó, com a organização da Justiça Militar da União e principalmente nesses pontos mais importantes para a prova de vocês. Valeu, um abraço e até a próxima aula, dando continuidade aqui à organização da Justiça Militar da União.